Olá, torcedor, torcedora, meu abraço. Está começando o programa Muito Mais Esportes, aqui na TVOEvangelho.com. Fale para os seus amigos. O Marcos Russo está na TVOEvangelho.com com o programa Muito Mais Esportes. Então, ontem, clássico. O Atlético fez a sua melhor partida ontem, principalmente no primeiro tempo, contra o Cruzeiro. Fez 3 gols, o Cruzeiro fez 1 no finalzinho, 3-1 para o Cruzeiro no grande clássico. O Cruzeiro perdeu a invencibilidade de 12 jogos e perdeu também o regulamento. O que ele tinha de vantagem no regulamento, ele perdeu também. Agora quem tem a vantagem é o Atlético. Pode perder de 1-0, que será o campeão mineiro de 2018, ele que é o atual campeão. O Atlético é o campeão de 2017. Está decidido? Absolutamente não. Não. É um clássico, é Cruzeiro e Atlético. Tudo pode acontecer no jogo de domingo, no Mineirão, 16 horas. O Atlético pode vencer, o Cruzeiro pode vencer, pode empatar. Tudo pode acontecer. Absolutamente nada definido, mesmo com a vantagem agora, sendo do Atlético, de poder perder por 1-0. É o clássico, é isso aí. Quantas vezes eu já vi esse filme? O Cruzeiro tá mal que dói, as pernas balançando, cambaleando daqui para lá. O Atlético bem, melhor time do Brasil. O Cruzeiro vai lá e pá, chapa o Galo. Ano passado foi assim. Então, mais 90 minutos de muita emoção. Vamos torcer para que tudo dê certo. Não vi nada de briga antes do jogo, nem após jogo, com torcedores. Mesmo alguns elementos do Atlético e Cruzeiro dando exemplos ruins. Tinha nada que o Luan arrumar encrenca com o jogador do Cruzeiro no final do jogo, preparador físico brigar com o treinador de goleiros do Cruzeiro, o do Galo. Tinha nada disso, é um mau exemplo. Isso acaba fazendo com que o torcedor ganhe também motivação e aí parta lá de fora do campo para a briga também. Eles têm que dar bom exemplo dentro de campo. Jogadores, dirigentes, para que isso não se espalhe para a torcida. Então eu não vi nada depois do jogo. Eu não vi nada. Li hoje bastante, vi na televisão, não vi nada depois do jogo. Ainda bem. Aleluia! Que bom, não é? E vamos torcer que seja assim o próximo clássico, que vai ser da mesma forma que foi ontem, na vitória do Galo no Independência. 10% de torcida do Atlético no jogo de domingo no Mineirão e a maioria de torcedores do Cruzeiro. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Cruzeiro precisa acertar a sua defesa. Eu já falei aqui antes do jogo. Eu não sou profeta do acontecido. Eu falei antes do jogo e tenho falado antes aqui nos programas meus. Tanto aqui na TVOEvangelho.com como lá na Rádio Betim Web do Carlão. O Mano precisa mudar o time do Cruzeiro. A zaga tem que ser Léo e Dedé. Eu disse isso já há algum tempo atrás, né? Não sou profeta do acontecido, repita, igual muitos estão aí. Porque o Dedé, porque não nada. Eu tenho falado antes, tanto aqui quanto na Rádio Betim Web. A dupla de zaga do Cruzeiro é Dedé e Léo. Dedé e Léo. Contra o Racing, que foi uma tristeza. O Léo não jogou, Dedé não jogou, e o Cruzeiro levou 4 do Racing. E ontem mais 3 de bolas altas. Mais 3 gols de bolas altas levou o Cruzeiro. Mano! E o Egídio, mano?
Tira esse cara da lateral esquerda do Cruzeiro, Mano Menezes. Se não joga no Cruzeiro, é um bom reserva e olhe lá. Aí ele acertou aquele cruzamento do Thiago Neves contra o Tupi. Aí o Thiago fez o gol. Só de 10, repito, que eu venho falando dele. De 10 jogadas, ele faz 9 ruins e uma boa. O Marcelo Hermes é o contrário. De 10, ele faz 9 boas e uma ruim. E olhe lá, hein? Então tá passando da hora. O Mano tem que decidir isso. E o meio de campo? Eu falei antes do Clássico. Eu disse antes do Clássico. Disse antes do Clássico. O Lucas Silva está pedindo passagem no Cruzeiro. O Manquejo está pedindo passagem no Cruzeiro. Um dos dois tem que jogar no lugar do Ariel Cabral. Há muito tempo esse rapaz não me engana. Ele não é o cara. Ele não é um jogador. O Ariel Cabral não é o cara para ser titular. Ou o Lucas Silva ou o Manquejo. O Manquejo entrou, ele deu um passe até para o gol, não deu? A capacidade técnica dele é muito maior e tem raça também, tem vontade. Mais do que o Ariel Cabral, que é um trapalhão. Ele gosta de atropelar jogador, de puxar. Ele deu uma gravata no jogador do Galo, que eu não sei quem é ontem, que era para levar cartão até vermelho. Ele impediu o jogador de ir para dentro do gol. Ele é fraco. Há muito tempo eu digo isso. Alguns torcedores do Cruzeiro acham que é o Henrique. Não é o Henrique. Não é o Henrique. O fraco é o Ariel Cabral. Ele que é o cara fraco. Eu disse antes do jogo do Cruzeiro outra coisa. Quem tinha que jogar era o Arrascaeta. Tira o Robinho, tira o Rafinha. Eu preferi o Robinho. Tirar o Robinho do que o Rafinha. Tira o Robinho, põe o Arrascaeta. Em que seleção joga Robinho e Rafinha? Qual a seleção que eles jogam? Só do Cruzeiro. O Arrascaeta joga na seleção do Uruguai e jogou agora os amistosos e foi bem. Ele está pedindo para jogar, ele é craque, é diferenciado. Futebol não tem segredo. Não sei por que o Mano, um cara, o melhor do Brasil hoje, com o Tite, não toma essa iniciativa de mudar e deixar o cara jogar. Parece que ele tem uma birra com o Arrascaeta. O Arrascaeta tem um defeito que a gente não sabe, que só o Mano sabe. Para ele não ser o titular do Cruzeiro. Antes era o Alisson que jogava e não jogava o Arrascaeta. Caramba! Alisson? Quem é o Alisson para jogar igual o Arrascaeta? Não chega nem a chuteira do Arrascaeta. Não dá para lustrar a chuteira do Arrascaeta. E era o Alisson que jogava. O Mano tem esses defeitos. É preciso corrigir isso com urgência. A Libertadores está batendo aí depois de amanhã. Quarta-feira com o Vasco da Gama. Depois o Cruzeiro tem Universidade de Chile, lá no Chile. Depois tem Universidade aqui. Aí tem o Vasco. Depois tem de novo o Racing. Entendeu? Então a Libertadores está batendo nas portas do Cruzeiro. Já perdeu um jogo para o Racing. Não pode perder outro para o Vasco da Gama. Senão vai se lascar na Libertadores. Então é importante que essas providências sejam tomadas pelo técnico Mano Menezes no Cruzeiro. Cruzeiro já levando muito gols de bola alta. Por cima é para. O Cruzeiro ficou 11 jogos sem levar um gol, mas no Campeonato Mineiro. Aí é jogando contra Tupi, Tombense, América, é outra história. Aí veio o Galo ontem, usou a bola alta e caçapou o Cruzeiro. Eu penso que está tudo errado nesse lado aí para mim. O Edilson precisa voltar. Talvez ele não volte contra o Vasco da Gama na quarta-feira. Tinha que voltar. Ele é o titular. Ele faz falta demais no time do Cruzeiro. O Edilson tem que voltar à lateral direito o mais rápido possível. É só fazer essas coisas que arruma o time do Cruzeiro. O Cruzeiro pode enfrentar qualquer time do futebol brasileiro e também da América do Sul. Mas do jeito que está aí, vai dar problema. Vai dar problema. Não adianta o Fábio. Olha, o Fábio ontem, ainda no segundo tempo, o Cruzeiro tomando conta do jogo, fez defesas incríveis. Fez grandes defesas o Fábio ontem.
Fez grandes defesas do Fábio. Então é preciso que o Cruzeiro tome esta providência, o Mano Menezes resolva esta parada, senão vai complicar na Libertadores. O Edilson tem que voltar. Quando o Cruzeiro jogou contra o Tupi, que o Fred estava para voltar, eu disse antes do jogo contra o Tupi, Mano Menezes, guarda o Fred para o Vasco da Gama, para a Libertadores, ou até para o Clássico de ontem. Ele meteu o Fred contra o Tupi, deu no que deu, o Fred não joga mais esse ano. São coisas simples do futebol, que às vezes os caras complicam, não tem a pressa de fazer o cara voltar para jogar, não é? Pelo lado do Atlético, é aquilo que eu sempre disse aqui também. Casares, Otero, Luan, não podem ficar de fora do time do Galo como estava fazendo, punindo o clube, o time, o treinador, o bom Thiago Largue. Otero fez isso assim, tá fora do jogo. Não, mete multa no cara e põe ele para jogar. Você pune o clube, pune o time. Viram contra o América, contra o Cruzeiro ontem, o que jogaram, principalmente no primeiro tempo, o Otero e o Casares, jogaram demais. Aliás, ontem, até o Patrick jogou futebol ontem, aleluia! Até o Patrick jogou futebol ontem. O Patrick jogou bola ontem, gente. O Patrick está me fazendo lembrar, sabe quem? Humberto Monteiro, um dos grandes craques que o Atlético teve no passado, já falecido. Ele era capixaba. Ele chegou no Atlético aqui, a torcida vaiava ele dava a bola fora, ele cruzava mal, ele chutava mal, marcava mal. Foram ser alguns jogos, a torcida do Atlético pegando o pé do Humberto Monteiro. Um dia, Humberto Monteiro se firmou como titular do Galo e foi um dos grandes laterais direitos do Brasil. É claro que o Patrick não vai chegar nisso não, até precisa de contratar urgentemente 2 laterais direitos. 2 laterais direitos, precisa contratar o Galo. O Patrick ficar lá assim como terceiro, como precisa de um lateral esquerdo também, para jogar no lugar, quando eu machucar, suspensão, o Fábio Santos. Por exemplo, no Atlético, ontem o treinador errou. Ele pode errar? Pode. Claro que ele pode errar. Colocar o Iago, ele não estava colocando sempre no lugar do Elias, não era o Gustavo Branco? Aí coloca o Iago, que estava parado há muito. O Iago vem treinando muito. O Gustavo Branco também. Então é o Gustavo Branco que tinha que jogar, o Branco. Não era o Iago que tinha que entrar ontem. Ele entrou e complicou o jogo. Ele complicou o jogo, ele errou muitos passes, perdeu muitas marcações, marcou mal. Então era o Gustavo Branco que tinha que entrar. Então são essas coisinhas assim também. Por exemplo, tirou o Adilson, colocou o Arouca. É o que tem. Arouca, Eric, o Guedes, o Iago, Tomás Andrade, são jogadores para reserva. E esses outros aí, Iago, até não é para entrar assim não. O Eric, não são jogadores para serem titulares do Galo, nem o Guedes. Para serem reserva do Atlético Mineiro. Então, é preciso que o Atlético... Será que se o Atlético vencer o campeonato, o Thiago Largue vai ser colocado como titular, como treinador, e não como interino? O Galo outro dia falou assim, não, agora não estamos procurando mais técnico, é ele que vai resolver a parada, que não sei o quê. Aí o presidente fala outra coisa. Não, ele continua como interino, é desse jeito aí. Não dá para entender. Então o presidente fala uma coisa, o diretor de futebol fala outra. Não dá para entender essa situação. Mas o Atlético fez ontem uma das melhores partidas do Campeonato Mineiro e também na Copa do Brasil. Este ano foi a melhor partida do Atlético. Mereceu ganhar o jogo e o Cruzeiro mereceu perder o jogo.
né? Com certeza mereceu perder o jogo. O Atlético pega o Ferroviário, o Ceará, quarta-feira pela Copa do Brasil. É possível que o Atlético vai perder para o Ferroviário dentro do Independência. O jogo vai ser às 19h30 no Independência. Não é possível que ele vai perder o Ferroviário, Série D do Campeonato Brasileiro, no Independência, numa Copa do Brasil. Não vai, não vai. Com todo respeito ao Ferrão, Ferrinho, sei lá qual que é, se é Ferrão, se é Ferrinho. Uns falam que é Ferrinho, outros falam que é Ferrão. Então fica o Ferrão, Ferrinho. Com todo respeito ao Ferrão, Ferrinho, o Atlético não vai perder para esse time no Independência. É claro que caiu no Horto tá morto, isso não existe mais não. Isso já passou, já era, outras épocas. Acabou isso. Será outro time. O Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Agora não é mais assim não. Mas não vai perder para o Ferrão, Ferrinho no Independência. Vamos aguardar para ver, porque a Copa do Brasil é um caminho legal para a Copa Libertadores da América, é o caminho que o Galo tem internacional, porque a outra Copa Sul-Americana é mais complicada, é mais difícil. E o Cruzeiro pega o Vasco da Gama, quarta-feira, no Mineirão. Quarta-feira, Mineirão, é Cruzeiro e Vasco da Gama, 21h45. Vamos ver como é que vai ficar esses dois jogos para Atlético e também para o Cruzeiro. Por falar no Cruzeiro, eu tenho aqui os jogos da semifinal do Cruzeiro, Sada Cruzeiro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, dá licença aí, por favor. Eu tenho os jogos da semifinal do Cruzeiro, a melhor de 5 que ele vai fazer contra o EMS Taubaté de São Paulo, para ganhar mais um título, botar mais um título de campeão da Superliga Masculina de voleibol. Ah, vai. É o melhor time de vôlei do Brasil hoje, disparado, melhor treinador, os melhores jogadores, o melhor time de vôlei do Brasil é o Cruzeiro hoje, o Sada Cruzeiro. Ele vai estrear dia 7 de abril agora, sábado, contra o EMS Taubaté em Contagem, no ginásio de Contagem. Depois joga dia 10 de abril, numa terça-feira, em Taubaté contra o EMS, lá no ginásio em Taubaté, 19h. Dia 13 de abril, numa sexta-feira, o Sada Cruzeiro e o EMS jogam de novo em Contagem. Eu disse, é uma melhor de 5 jogos. Esse jogo será às 21h30 em Contagem. Dia 17 de abril, numa terça-feira, enfrenta o EMS Taubaté em São Paulo, 19h. E dia 20 de abril, o último jogo da melhor de 5, sexta-feira, em Contagem, às 21h35. Pelo regulamento, a melhor campanha, o Cruzeiro joga pelo primeiro jogo em casa e o último jogo também em casa. Os outros 2 times que vão fazer a semifinal são o Sesc de São Paulo e o Sesc do Rio de Janeiro. Grandes times. O Sesc de São Paulo, então, parece que vai ser ele que vai sobrar contra o Cruzeiro para a final da Superliga Masculina de Voleibol. Parece que deve ser ele. Pelas campanhas, deve ser ele. Então, são esses os jogos do Sada Cruzeiro para as semifinais da Superliga Masculina de Voleibol. O Sada Cruzeiro, o melhor time hoje de voleibol do Brasil. Eu vou encerrando aqui a minha participação. Foi apenas essas informações e minha opinião sobre o clássico de ontem e o jogo do Cruzeiro, Sada Cruzeiro, no voleibol. Fiquem na companhia daquele que foi, mas sempre, sempre será o rei da comunicação no mundo, Jesus Cristo.